Vamos ler Mateus 8, dos versículos 5 ao 10. Eu vou ler também o versículo 13 depois. Mateus 8. Talvez essa palavra, ela é um pouquinho diferente de algumas coisas que eu venho pregando, mas é algo necessário para falar para a igreja, algo que edifica a tua vida, que te desafia a um compromisso maior, a um compromisso mais sério com as coisas de Deus, com a casa do Senhor. Mateus 8,5, quem achou, diga amém. Diz assim: e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu servo jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra. Diga comigo, somente uma palavra. Você só precisa nessa noite de uma palavra. Você só precisa nessa noite de uma menção do trono de Deus para a tua vida, para tudo mudar. É uma palavra. Você não precisa de mais. Uma palavra é suficiente. Dize somente uma palavra, e o meu criado, o meu servo, há de sarar. Pois também sou homem sob autoridade. Olha o princípio que nós temos estudado aqui todo domingo pela manhã. Entendendo a autoridade. Sou homem sob autoridade, tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faz isso. Ao meu servo, faz isso. E ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Diz o versículo 13, então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Espírito Santo, eu oro para que o Senhor possa fluir através desse tempo onde a palavra está sendo pregada. E eu oro para que o Senhor me use como um instrumento nessa noite, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Hoje eu quero falar sobre servir, o poder do serviço. Há muitos anos atrás, eu li um livro que, se não me falha a memória, se chamava O Poder da Toalha. E eu quero colocar o nome dessa mensagem de O Poder da Toalha. Talvez você não vai entender ainda muito bem o contexto, mas me permita navegar um pouquinho nesse mar da palavra, para que você possa ir recebendo essa revelação da parte de Deus. Mas você vê, esse texto é muito conhecido e muito se prega sobre a fé do centurião. O centurião romano era um homem que surpreendeu com as suas palavras a Jesus, pois Jesus encontrou no coração daquele centurião, que na verdade, teoricamente, não fazia parte daquele círculo de convivência dos discípulos, ele não fazia parte do círculo de convivência ali de Jesus, mas era um homem que tinha fé no coração. E eu quero nessa noite não focar tanto no centurião, mas eu queria mencionar sobre o servo do centurião, porque o servo do centurião, apesar dele estar paralítico, apesar dele estar sofrendo com uma enfermidade que estava quase tirando a vida dele, ele era um servo fiel. Você vê pelas palavras do centurião, que ele fala: eu sou um homem sob autoridade, eu falo para o soldado, vai, ele vai, vem, ele vem, eu falo para o meu servo, faz, e ele faz. Aquele servo, ele dava um testemunho fiel no seu serviço. Presta atenção, servo, pelo que eu entendo de servo naquela época, eu estive pesquisando um pouco, o servo fazia praticamente parte de uma propriedade familiar. Era uma família de servos que nascia em casa, o pai servia, depois o filho permanecia servindo, era quase que uma mobília da casa, era quase que fazia parte dos utensílios da casa. Não tinham muitos direitos, não tinha,
não tinham muitos acessos, não tinham bens. Aqueles servos não tinham muita expectativa de crescimento profissional, afinal de contas eram servos que trabalhavam praticamente só para comer e dormir. Tinha um lugarzinho dos servos ali na casa, tinha o alimento dos servos, e não existia muita expectativa. E presta atenção, porque eu creio que o Espírito Santo vai falar com algumas pessoas aqui. Só que a fidelidade daquele servo abriu acessos para ele. A fidelidade no serviço abriu acessos com o seu senhor, que era aquele centurião, a tal ponto que no momento de angústia, aquele centurião foi buscar a Jesus para clamar cura, não para o centurião, era para o seu servo. Mas, irmãos, se o servo não tinha valor, praticamente era trocado, era praticamente um escravo. Morre um, repõe, eu compro outro, ou eu dou um jeito. Basicamente, aquele servo não teria muitos direitos, mas pelo que eu vejo na fala do centurião, ele era fiel, servia com fidelidade, servia com dignidade. E eu venho nessa noite dizer, quando você serve, eu falando no ambiente espiritual, na casa de Deus, quando você serve, o serviço te dá acesso que você não teria se você não servisse. Vou te falar uma coisa, ali tem uma portinha, aquela portinha dá acesso aos gabinetes, né? Acesso a uma parte interna para a liderança da igreja, mas aquela portinha, além dos pastores, todos aqueles que estão servindo têm acesso, porque o serviço te dá acesso, mesmo sem você ter um título, mesmo sem você ter um sobrenome famoso. Presta atenção que eu estou começando a pregar. Mesmo sem você ter direito a alguns acessos, o serviço, quando você serve com fidelidade, isso te abre acessos que você não tinha antes. Quando você serve com dignidade na casa do Senhor, isso te dá acessos a ambientes proféticos que se você não estivesse servindo, você não teria. Nessa semana, um casal de diáconos foi lá, foi escalado, e eu vi o diácono Aldir e a diaconisa Neide, estavam servindo lá no gabinete. Veio o pastor Rafael Ramos. Quando vem um pastor convidado, a gente procura sempre honrar com uma jantinha, né? Uma jantinha para ter um momento de comunhão, e porque também pregar dá fome, por isso que depois eu como bastante, irmãos. Mas nós estávamos ali, o diácono Aldir e a Neide, como em outros momentos, tem tanta gente que serve aqui na igreja, estavam ali. Eu falei, gente, pode ir para casa que depois a gente dá um jeito aqui, a gente termina. Não, pastor, nós vamos ficar até o final servindo. Sabe, irmãos, talvez esse casal de diáconos, não sei se eles estão aqui nessa noite, não tem dimensão do ambiente ao qual eles tiveram acesso pelo fato de servir. Quando você serve, você se expõe a unção que você não teria acesso se você não se comprometesse. Por isso que tem muita gente que está sentada no banco da igreja e não toma coragem de servir, de se comprometer a um novo nível na casa do Senhor, e não vê a unção se multiplicar na tua vida. O serviço te dá acessos a novos níveis espirituais. O serviço te dá acesso a milagres. Aquele servo do centurião estava enfermo, quase morrendo, mas porque ele era um servo fiel, porque presta atenção, se ele fosse um servo infiel, duvido do centurião ir até Jesus para clamar pela saúde do servo dele. Se fosse um servo que desse dor de cabeça, se fosse um servo que não se dedicasse, eu duvido que o centurião se apresentaria ali ou enviaria mensageiros clamando a Jesus para que liberasse uma palavra. Mas pela fidelidade dele, ele recebeu cura. E eu vim falar para pessoas que têm servido com fidelidade nesta casa, eu vim falar para pessoas que têm se dedicado, que têm servido com intensidade, com garra, com ânimo. Deus está liberando milagres que de uma forma normal e natural você não teria acesso, mas porque você está com o coração de servo, Deus está te expondo a ambientes proféticos. Deus está te dando acesso à unção de cura, à unção de prosperidade, à unção de multiplicação. Por isso você precisa tomar posse dessa oportunidade de servir na casa do Senhor. De fato, Jesus quis transmitir esse princípio para os discípulos, porque eu creio que os discípulos estavam um pouquinho confundidos com algumas coisas, estavam brigando em alguns momentos para saber quem se sentaria à direita e à esquerda de Jesus quando ele viesse no seu reino.
estavam preocupados na posição, e nós vemos que muita gente tem caminhado na igreja mais preocupado com a posição do que com o serviço. Mas no reino é diferente do que no mundo. No reino, maior é aquele que serve. Pois eu digo que aquele que der um copo d'água para o profeta receberá galardão de profeta. É um serviço, enquanto pessoas estão trazendo um copo d'água aqui, estão tendo acesso à unção que flui nesse altar, irmãos. Talvez as pessoas não se dão conta e não percebem, fazem no automático, mas estão subindo no altar, e esse altar está cheio da glória de Deus. Não é o pastor Diego, é o Espírito Santo que está se movendo, porque do altar tem fluído rios de água viva, e a pessoa sobe com um copinho d'água aqui achando que está normal, e de repente vem um sopro de Deus sobre a pessoa, e não imagina os milagres que há de acontecer nesses próximos dias, por conta da unção que está fluindo, e ela se expôs a essa unção através do serviço. Então Jesus chamou a atenção dos discípulos, ensinando-lhes, e diz a Bíblia que Jesus pegou uma toalha. Eu peguei uma toalha aqui para exemplificar, porque acredito que a toalha que Jesus usou era muito maior, e começou a lavar os pés dos discípulos, e lavou um por um. Os discípulos ficaram um pouco confusos, eu imagino, porque como pode ser, o nosso mestre está lavando os nossos pés? Não deveria ser ao contrário? Nós deveríamos estar lavando os pés dele, ou melhor, na verdade, alguém, um servo, que não fosse a gente mesmo, que viesse lavar o pé de todo mundo. Mas Jesus estava ensinando um princípio, e Pedro em algum momento relutou e disse: não, o Senhor não vai lavar os meus pés. E Jesus disse: se você não permitir que eu lave os teus pés, você não tem parte comigo. Ou seja, se você não entender o princípio de servir, você não vai ter acesso àquilo que eu tenho para a tua vida. Se você não entender o princípio que é, se talvez em alguns momentos você se rebaixar e se reduzir na ótica do mundo, mas na ótica espiritual é diferente. Se você não tiver a coragem em algum momento de se reduzir, diminuir e servir ao teu próximo, você não vai ter acesso à unção, à graça, aquilo que eu quero liberar sobre a tua vida. Então parece que a ficha de Pedro caiu e falou assim: então não lava só o pé não, lava a cabeça, lava tudo, porque eu quero ter acesso. E nessa noite eu vim falar para alguém aqui que precisa pegar a toalha, porque tem muita gente preocupada em pegar microfone, tem muita gente preocupada em pregar crachá, tem muita gente preocupada em ser reconhecido, tem muita gente preocupada em ter mais curtida, tem muita gente preocupada em ter mais reconhecimento. Mas aqui eu quero falar para algumas pessoas: você precisa agora pegar a toalha do serviço. Você precisa pegar a toalha do serviço, servir com excelência. Tem muita gente querendo servir tocando, tem muita gente querendo servir liderando, mas talvez você foi chamado para servir lá ajudando no estacionamento. Não importa, o nível de serviço diante do reino dos céus é diferente do que a gente imagina. Talvez quem está sendo exposto a uma unção maior é quem está lá na porta recepcionando aqueles que estão estacionando. A gente não consegue enxergar o mundo espiritual. Talvez você não está vendo, mas tem gente mantendo o banheiro com uma higienização melhor, e você não vê, mas essa pessoa está tendo acesso a uma unção. Está na hora de você largar um pouco os títulos, está na hora de você largar um pouco o teu ego, está na hora de você largar um pouco a tua vontade de reconhecimento e pegar a toalha. Pega a toalha do serviço. Quer ter acesso? Quer ter acesso à unção? Serve. Quer ter acesso? Irmãos, eu não comecei a minha vida ministerial pregando. O pregar veio de uns anos para cá. Eu comecei servindo, e eu sirvo até hoje. E hoje uma das maneiras de servir também é através da pregação, porque eu estou aqui, eu estou servindo. Eu não é pelo fato de eu estar com o microfone no púlpito agora que eu sou maior do que vocês. Talvez eu tenha que me quebrantar muito mais e clamar muito mais pela misericórdia de Deus para eu poder estar aqui falando com vocês nessa noite.
Mas as coisas não começam na visibilidade, as coisas começam na intimidade, onde ninguém vê, mas você está lá servindo, você está lá fiel, onde ninguém vê, mas você está ajudando, está colocando a cadeira, ninguém vê, você está arrumando as cadeiras, ninguém vê, você está servindo na livraria da igreja, ninguém vê, você está servindo na cantina da igreja, ninguém vê, você está servindo no gabinete do apóstolo, ninguém vê, mas Deus está vendo. E quando Deus vê, Ele abre acessos. Eu vou ser mais específico para você. Você se lembra de Elias e Eliseu? Elias estava prestes a ser levado. Então Elias falava assim para Eliseu: fica aí. Não se desgasta comigo não. Você está querendo ficar do meu lado, está me servindo o tempo todo, você é fiel, mas não se desgasta não, fica tranquilo aí, eu não te largo, enquanto você estiver aqui eu vou estar te servindo. Sabe por que Eliseu percebeu que aquele serviço ao profeta lhe abriria acesso à unção dobrada? Aquele serviço de Eliseu para Elias lhe abriria a porta da unção dobrada. E tem gente aqui que ainda não recebeu a unção dobrada porque não está tendo coragem de caminhar servindo ao lado do profeta. Olha, não espere o microfone, espere a toalha, porque quando você servir, quando você entender esse princípio, Deus vai abrir acessos. Deus vai abrir acessos no mundo espiritual. Tem gente aqui esperando. Qual é a chave? Qual é a chave para eu receber a revelação? Qual é a chave para eu receber essa estratégia de Deus? Qual é a chave para a minha prosperidade? Qual é a chave para a minha cura? É o serviço. Por isso eu falei que nessa noite seria uma noite de resposta. E não talvez a resposta que você imaginava. Tem gente preocupada, não, eu quero me matricular. Um exemplo, no seminário. É ótimo, se matricula. Inclusive a gente tem um seminário maravilhoso. Aqui, na Avenida Monsenhor Félix, Seminário Vida Nova. Você pode fazer parte e aprender, estudar mais a palavra. Mas eu vejo que muita gente tem a intenção de ir para o seminário para ter um conhecimento maior para pregar. E quem sabe você não vai no seminário para ter um conhecimento maior para servir na igreja, no lugar que Deus te colocar. Talvez você nunca vai ser reconhecido como você imaginou, ou talvez Deus vai derramar uma unção dobrada sobre a tua vida como você nunca pensou, e Deus vai te expor a lugares que você nunca imaginou. Mas tudo começa com serviço. Eu não comecei nem tocando teclado. Eu comecei escalado para limpar os cabos dos instrumentos no altar. Até porque eu tocava mal pra caramba e ninguém tinha paciência de ficar me ouvindo. Mas tudo começa com serviço, são nos pequenos detalhes. Daí, nesse ambiente, eu estava aprendendo, né, bem pequeno, aprendendo as primeiras notas no teclado. E eu fui exposto a uma unção que me fez desenvolver esse talento. Eu não comecei tocando, eu não comecei gravando CD, eu não comecei viajando, eu comecei servindo. Mas esse serviço me abriu acessos a países. Eu não imaginei que quando eu comecei limpando o cabo no altar, eu ia viajar por quase 20 países tocando. Mas tudo começou servindo. Irmão, tudo começa quando você entende o princípio do serviço te abre acessos. E eu vim falar para alguém nessa noite, que estava aí há muito tempo sentado, desanimado, tem até a oportunidade de servir no corpo de obreiros, tem a oportunidade de servir liderando um grupo familiar, tem a oportunidade de servir no ministério de música, tem a oportunidade de servir na comunicação da igreja, no som da igreja, na iluminação, em tantos lugares, na cantina, mas você está sentado esquentando o banco, querendo que Deus derrame uma unção dobrada sobre a tua vida. Assim não acontece. Sentadinho assim, esperando Deus fazer tudo por você, não acontece. Você tem que entender o princípio de pegar a toalha. Não espere que alguém venha sobre você e fale: a partir de hoje você está recebendo. Não, porque é o serviço que te expõe a unção, que te tira de trás das ovelhas e te coloca sentado num trono para reinar um povo. Você olha para a história de Davi, ele estava servindo, os irmãos dele estavam lá na sala preparados para jantar, ele estava servindo lá escondido
escondido nas ovelhinhas, mas o serviço dele foi o que deu acesso a ele para a unção de reinado. Não foi a dos irmãos, foi a dele. Ele estava servindo atrás das ovelhas lá. É o serviço de José na casa de Potifar abriu para ele uma oportunidade de aprender e desenvolver. O serviço de José na prisão abriu a oportunidade dele se conectar com o palácio. É o serviço que vai abrir acessos. É a tua fidelidade servindo. É a tua fidelidade servindo que vai fazer você romper a um novo nível. Até porque Deus sempre chama os ocupados. Deus nunca chama quem está desocupado. Deus não chama quem está lá sentado no sofá de casa, esperando da hora do culto para chegar aqui 10 minutos atrasado, 15 minutos atrasado, falar, vamos ver o que o pastor tem para falar hoje, vamos ver se a mensagem vai ser boa. Aí fica um obeso espiritual, só engordando, comendo, e nada acontece na tua vida. É porque você não entendeu o princípio de servir ainda. Você está querendo o tempo todo ser servido. Você está querendo o tempo todo que Deus faça por você. Mas o que você tem feito por Deus? O que você está esperando que a palavra te transforme? Mas quando você serviu alguém liberando uma palavra profética para alguém, talvez você não tenha feito porque você não tem nem palavra profética para dar. Está tão paralisado, está tão esperando que alguém faça algo por você, mas eu venho falar para você fazer algo por alguém. Toma posse dessa toalha, a toalha representa o serviço, irmãos. Eu não estou falando de algo literal, eu estou falando de uma ilustração. A toalha representa a vontade de colaborar, a vontade. Antigamente as pessoas chegavam na igreja, em vez de observar o que estava dando errado, falavam, o que eu posso ajudar? Em que eu posso ajudar aqui na igreja? Hoje em dia, muita gente chega assim e começa a criticar, viu só? Cadeira desalinhada, olha, está calor hoje, olha, viu só? Esse som tá muito alto, viu só? Não está tão limpo o altar, a gente está em obra, irmão. Por que você não ajuda? Pega um pano e começa a limpar o altar, em vez de ficar criticando. Por que você não ajuda a trocar uma lâmpada? Talvez você vê uma lâmpada queimada, ou se você não sabe trocar lâmpada, pelo menos oferta uma lâmpada, mas sirva de alguma maneira. Você está muito parado, está querendo ter acesso, mas a chave que você está usando está errada. Não é a chave do ego que vai abrir acesso para você. Não é a chave da crítica e da murmuração que vai abrir a porta do milagre para a tua vida. É a chave do serviço. Essa chave para abrir a porta que você está esperando chama-se serviço. Talvez a porta não abriu porque a chave está errada. Você já tentou abrir a porta da tua casa usando a chave errada? Você pode ficar anos que a porta não abre. Mas se você usar a chave certa, é só colocar e virar. E nessa noite, Deus está te dando a chave certa para que a porta que você está esperando se abra. Eu vim aqui profetizar nessa noite, com isso eu termino, o Ministério de Música pode subir. Tem gente esperando portas se abrirem. Tem gente que veio aqui falando, Senhor, eu preciso que essa porta se abra. A porta da vida sentimental. Tem gente esperando que a porta da vida financeira se abra para um novo nível. Tem gente esperando que a porta da cura se abra para a tua vida, para o teu familiar. Tem gente esperando que a porta ministerial se abra. Mas a chave que você precisa usar é a chave do serviço. É você deixar de ter expectativa no microfone e no crachá e pegar a toalha e servir, pegar a toalha e se comprometer, dar um passo além no teu serviço na igreja. Para de ficar só sentado olhando alguém fazer alguma coisa. Faça você, porque se você não fizer, quem estiver fazendo vai ter acesso à unção que era dele e a que era tua também. Olha para Saul. Saul ficou esperando ser servido. Saul queria fazer as coisas do jeito dele. Saul queria reinar do jeito dele. Enquanto Davi estava ali servindo, quietinho, no cantinho, a unção que era de Saul foi para Davi, porque o serviço fez ele atrair bênçãos. E tem gente que nesses próximos dias, através do seu serviço, vai atrair bênçãos, vai atrair unção. Eu não sei se tem alguém aqui que quer atrair uma unção dobrada. Eu não sei se tem alguém aqui que quer ver a porta se abrir com a chave certa, mas Deus tem acessos para você. Deus tem acessos para os teus filhos.
E a palavra de Deus, ela sempre nos dá um futuro de esperança, mas é necessário uma ação por tua parte. Seria muito fácil eu falar, a porta vai abrir sozinha, mas existem momentos que Deus pode abrir a porta, mas tudo começa pelo serviço. Você quer ser conectado? Quer ser conectado com um novo nível de unção? Quer ser conectado com um novo nível de prosperidade? Sirva. Eu vim falar para aqueles que estavam desanimados de servir na casa do Senhor. Eu vim falar para aqueles que por conta da pandemia negligenciaram o seu serviço na casa de Deus. Eu vim falar para aqueles que estavam praticamente anestesiados e sem forças para servir. Mas nessa noite o Espírito Santo fala, quer que a porta se abra? Usa a chave do serviço. Quer que alguma coisa aconteça? Quer que Deus comece a colocar o trem no trilho na tua vida? Começa a servir na casa do Senhor. Se você não sabe o que fazer, venha servir orando, clamando por esse lugar, derramando as tuas lágrimas. Eu imagino que Ana, quando estava esperando o nascimento de Samuel, ela não sabia muito bem o que fazer, ela estava angustiada, mas ela foi servir na casa do Senhor orando e clamando. Nem o sacerdote entendeu o que ela estava fazendo, mas ela estava derramando suas lágrimas ali no altar. É como o apóstolo esses dias falou, se você não tem uma oferta financeira, ou se você vem ofertar oração também na cidade do Leão, vem ofertar teu tempo dedicado a orar na casa do Senhor. E quando você se expõe a esse nível de unção através do serviço, irmão, tem coisa muito grande que vai ser liberada sobre a tua vida. Tem coisa muito tremenda que Deus vai liberar. Presta atenção, quando Eliseu recebeu a unção dobrada, ele fluiu de uma maneira que ele nunca imaginou. Talvez enquanto ele servia, falaram para ele, você é bobo, você está perdendo teu tempo. Está vendo? Tá querendo, Elias está querendo se aproveitar de você. Ele perseverou, e porque ele perseverou servindo, ele viu a mão de Deus sobre a vida dele. Você vai perseverar servindo nesse lugar, você vai perseverar servindo aos teus irmãos, e você vai ver a mão de Deus sobre a tua casa. Eu profetizo para alguém aqui nessa noite, eu profetizo para alguém que tem servido com fidelidade nessa casa. Eu quero ser usado por Deus nessa noite, eu quero ser boca de Deus para aquelas pessoas que têm sido fiéis nesse lugar, que têm se dedicado, que têm servido com fidelidade, que têm levado a sério as coisas aqui na casa de Deus. Você vai receber uma unção dobrada. Nesse momento, os céus se abrem sobre a tua vida. Se você estava precisando de cura, receba a cura agora em nome de Jesus. Se você está precisando de provisão, multiplicação, prosperidade, receba agora, receba no nome de Jesus. Se você está precisando de um milagre, de uma porta aberta, seja na área da saúde, seja na área familiar, receba agora nesse momento, porque o teu serviço, a tua fidelidade está te abrindo um acesso agora diretamente ao trono de Deus, diretamente ao trono de Deus. Receba nesse momento. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo. Diga, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, Tens liberdade aqui. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Eu vou finalizar esse momento. Vou fazer apelo aqui no altar, mas eu quero que você, aí no teu lugar, você que sentiu que essa palavra era para você, que você feche os teus olhos aí no teu lugar e você alinhe o teu coração com Deus, falando: Senhor, eu reconheço que eu preciso servir a um novo nível, eu reconheço que eu preciso me comprometer servindo na tua casa a um novo nível. É você e Deus nesse momento. Eu não sei qual tem sido o teu nível de serviço,
Eu não sou policial gospel para ficar vendo quem faz ou deixa de fazer. Eu apenas estou sendo boca de Deus nessa noite para falar para pessoas que precisam se comprometer mais. Se é no corpo de obreiros, um compromisso maior. Se é no ministério de música, um compromisso maior. Se é no grupo familiar, um compromisso maior. Se é ajudando a estacionar carros nesse período onde a gente precisa de tanta ajuda por conta da construção que nós estamos vivenciando, que você sirva lá. Ah, pastor, mas eu não tenho crachá. Não tem problema, você pode colaborar. Procura o evangelista Claudão e fala assim: evangelista, eu quero colaborar de alguma maneira, seja arrumando cadeira, ajudando a estacionar carro, ajudando na livraria Carilhão, sei lá, na cantina, mas eu quero colaborar. É você e Deus, você precisa dar esse passo. E eu quero mais uma vez declarar: enquanto você der esse passo de servir, você vai ter acesso a um nível de unção que você nunca imaginou na tua vida, e aquilo que estava paralisado vai começar a andar na tua vida, em nome de Jesus. Espírito Santo, eu oro pelo teu povo, e eu clamo para que o Senhor levante uma geração de homens e mulheres nesse tempo que entendam o poder e o princípio de servir na tua casa, que entendam o poder e o princípio de se dedicar na tua obra, e à medida que cada um se comprometa, que o nível de unção aumente, que o nível de milagre aumente, que a tua boa mão e poderosa mão possa levar cada um dos teus filhos a um novo nível, em nome de Jesus. Se você crê, aplauda Jesus bem forte e dê um glória a Deus.